Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Protec Code. Hoje estamos aqui nos estúdios da Uniso, da Universidade de Sorocaba, junto do professor, coordenador dos cursos de Relações Públicas, professor Fábio Mascarenhas. Então eu quero primeiramente agradecer ao professor por estar conosco hoje em mais um episódio da Protec Code, no nosso podcast. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, sobre a parte profissional do professor e também a parte que ele executa dentro da universidade, sendo coordenador e professor dos cursos. Então eu vou passar a palavra para o professor, para ele se apresentar e depois a gente começa um bate-papo, umas perguntas com o professor. Professor, bem-vindo, obrigado aí pela participação conosco, o tempo do senhor aí de estar vindo, disponibilizando para nós, e gostaria das suas primeiras palavras aí com a gente. Eu queria agradecer o convite, essa oportunidade, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória nesse meio também mercadológico e esse mix que a gente acaba realizando com a academia. É uma oportunidade também que a gente aproveita desse importante canal que você tem feito esse trabalho e a gente tem acompanhado que está dando um resultado interessante. É uma oportunidade também para a gente explicar o que faz esse profissional de relações públicas, onde ele se encaixa nesse universo comunicacional. Existem alguns debates também se relações públicas não deveria permear pelo lado administrativo. E falar um pouquinho da nossa carreira, tentar deixar os nossos contatos aqui para que outras pessoas possam se interessar. E também você acaba conectando os nossos alunos com outras áreas a partir desse importante veículo de comunicação que você muito bem tem tocado até aqui. E eu queria te parabenizar pela coragem, por ter um tempo, né, disponível para isso, organizar a agenda. Aliás, se tem uma coisa que eu acho que é preciosa é o tempo. Sem dúvida. E quanto melhor a gente se organiza nesse sentido, mais a gente consegue aproveitar a vida. E aí, dentro desse aproveitamento da vida, eu tenho uma questão que eu já estou extrapolando aqui, que você falou que era só para falar, né? Não, um pouquinho sim. de, você, pode continuar. Seja bem-vindo, enfim, não, né? Você é o convidado. Mas essa questão do tempo é interessante, porque eu falo isso com os alunos, com as pessoas que atuam comigo no mercado, que todos nós, seria muito importante que a gente tivesse uma entrega social. E às vezes as pessoas entendem que entrega social é doar dinheiro, né? Enfim, vem alguém vendendo alguma coisa, você compra, ajuda numa rifa aqui, enfim. Mas qual que é a sua entrega social para a sua comunidade local ou para uma comunidade nacional, enfim, com o seu tempo, né? O que você de fato faz do seu tempo para melhorar um pouquinho a sociedade como um todo, né? Os nossos irmãos, enfim. Eu acho que isso é uma questão que na minha carreira eu levo isso assim muito a sério, né? E preza, né? E prezo. Quanto do meu tempo eu vou dedicar ao próximo, Sim. sem pensar no meu próprio umbigo, porque eu acredito que as coisas vão depois se encaixando e atraindo. Então, tudo que você planta para o próximo, de alguma maneira você reverbera, você colhe, enfim. E o legal você falar isso do tempo, porque normalmente quando nós estamos trabalhando, né, você, por exemplo, você no seu ofício de professor, quando você está dedicando o teu tempo dentro da sala de aula, você está dedicando tempo ao outro, né? Apesar de você também estar construindo o seu próprio caminho ali dentro como docente, você está dedicando o teu tempo ao aluno, a toda a expectativa que ele tem ali dentro. E aí essa questão do tempo, como você falou, é importantíssima porque o tempo também é saúde, né? A gente conseguir gerir o nosso tempo de maneira que a gente tenha o tempo de trabalhar, o tempo de descansar, o tempo de ter uma atenção para a família e um tempo de ter também um olhar dedicado ao social, como você comentou. Eu vejo que é importantíssimo e isso traz saúde para quem dedica mesmo, né? O desafio no cotidiano é equilibrar tudo isso, né? Você, de fato, deixar tudo isso saudável. Mas você
tocou num assunto, assim, para mim dar aula é uma magia, é uma mágica. Sim. Você tá ali, assim, eu até às vezes brinco em sala de aula, né? Se você pegar o meu currículo e comparar com um dos outros professores da universidade, você entra lá no meu Lattes e pega de outros professores, talvez meu currículo aí seja uma nota 6,5, 7, enfim, né? Diante daquilo que a gente produz na academia, mas... Não é porque o meu currículo é 6,5, que o meu currículo é 7, né? Isso eu costumo brincar, que a minha aula não possa chegar próximo do 10. Sim. Ou que minha aula não possa ser legal, que minha aula não possa ser Melhor que o interativa, 10. né? Que minha aula não consiga envolver os alunos. Eu tenho muito isso, assim. Eu vibro com a aula, né? Então, por exemplo, quando eu termino a aula, assim, estou saindo da universidade, chego no carro, eu olho no espelhinho do carro e falo... Meu, hoje foi legal, hoje foi massa, parabéns. Hoje os alunos se envolveram, os alunos perguntaram, os alunos saíram com um gostinho de quero mais. É tipo plantar uma semente em cada aula, né? Cada aula é uma sementinha ali neles. E isso vai gerando motivação para, de fato, você doar um tempo maior antes, né, no pré-aula, né? Sim. Que é toda a preparação. Sim. Que, de fato, que a gente tem que elaborar e pensar, inclusive assim, como que o aluno vai receber esse conteúdo? Será que se de fato eu mandar um texto para ele ler durante essa semana... Vai ser tão atrativo? Vai ser tão atrativo, ele vai se envolver, ele vai ler. E quem disse que o texto que talvez eu imagino que seja o melhor para aquela disciplina é o que de fato que vai trazer o melhor resultado? Então eu também, quando eu falo de magia, de mágica, eu trabalho muito assim com a questão... de ir se adaptando conforme aquela sala se movimenta, né? Entendo. As salas não são iguais. É um corpo vivo ali, né? Um organismo vivo. Essa questão de definição de organização, né? Que inclusive na nossa área tem uma grande referência, que é a professora Margarida Kunsch. Ela fala que a organização é um organismo vivo e que cada dia ele está de um jeito. E ele só é vivo porque ele é formado por pessoas. Cada dia ele tem um metabolismo diferente ali. E a fórmula que deu certo hoje não pode não dar amanhã. Que vai ter a mesma resposta amanhã ou depois. Sim. E assim sucessivamente. Mas eu já atropelei um pouquinho, então eu vou falar da minha jornada que você pediu para eu me apresentar. Tá, não, mas calma. Bom, então não, vamos lá. Me perdoe, porque você pode se apresentar e eu já fui entrando em outros assuntos. Bacana, é bacana o senhor trazer isso. Não, super bacana. O senhor é o professor Fábio Mascarenhas, coordenador e professor da parte de Relações Públicas. Eu queria perguntar para o senhor, você nasceu em Sorocaba, nasceu em outra cidade? Qual que é a cidade natal do professor? Então, Anderson, eu sou sorocabano. Legal. Nascido aqui na cidade de Sorocaba. Amo essa cidade. Eu lembro que na minha época de escola, principalmente de ensino médio... Você estudou onde? Eu estudei na ETEC Fernando Prestes e no Colégio Santa Escolástica, aqui em Sorocaba. E eu lembro, na ETEC eu fiz técnico em informática junto com o ensino médio no Colégio Santa Escolástica. E nesse período, eu lembro de eu ficar refletindo sobre os sonhos dos meus colegas, né? Então, tinha colega que sonhava em estudar em São Paulo, fazer uma graduação em São Paulo. Tinham colegas que sonhavam ir para fora do país, enfim. Não que isso, assim, eu não tinha seja um sonho. Não tinha insights, assim, e às vezes atraísse olhares para esse tipo de situação. Mas eu lembro de falar mas por que não Sorocaba? Por que não devolver tudo que Sorocaba às vezes me apresenta, né? E eu sempre fui um apaixonado pela cidade e sempre pensei assim, eu acho que eu quero viver aqui mesmo, eu quero desenvolver aqui, eu quero pensar a profissão que eu escolhi aqui, eu quero atuar aqui, enfim. E as coisas foram acontecendo, não que depois... Você não tenha ido eu não e tenha viajado, cheguei a morar na África do Sul, a gente até pode comentar um pouco sobre essa experiência. Que época que foi para a África? Eu fui na África em torno era ano de 2013, 2014. Fiquei pouco tempo, fiquei 2 meses morando lá, um período meio que de férias que eu consegui aglomerar. Gostou bastante de lá? É bom? Gostei, eu morei na cidade de Cape Town, na cidade do Cabo. É perto de Joanesburgo? O que é? É próximo lá, né? É próximo.
Morei nessa cidade do Cabo. Lá eu consegui observar durante o período que eu fiquei lá uma penetração muito forte ainda dessa questão Racial? do racismo, Ainda? muito pesada. Então você lá tem os Na nichos. colônia inglesa, né? Você tem né? os bairros dos Segmentados? negros, os bairros dos brancos. E eu lembro que eu optei em morar, até para deixar essa experiência mais atrativa, eu morei num bairro formado por negros muçulmanos, porque Certo. aí ia me dar uma experiência também, uma conexão com outra religião. Tá. E foi um choque, porque eu morei numa casa, né? Eu tinha um pai, uma mãe lá, e eu tinha 3 irmãos, né? E logo que eu cheguei, eles estavam vivendo o Ramadã, que é um tempo que eles não se alimentam Certo. na luz do dia. Lá. Então, isso me fez refletir sobre fé, sobre entrega, sobre o quanto a gente também precisa se doar no sentido assim, quais são os sacrifícios que eu faço um pouquinho para aquilo que eu acredito de fato lá, né? A vida não é só... É isso que move eles. Mas o meu período por lá a ideia era aprimorar um pouquinho mais do inglês, enfim. Sei. O começo é um tanto quanto dolorido, até essa fase de você de adaptar as 2 primeiras semanas. É um pouco complexo, mas depois as coisas fluíram. E quando chega o término, né, desse tiro curto que foi morar na África do Sul... Foi sozinho? Fui sozinho. E um impacto muito forte que a cidade que eu estava, ela era uma região que a diferença social chamava atenção, assim, de fato. Então, assim, o centro da cidade do Cabo, assim, uma parte nobre e o entorno dela formado... Desgastado ali. Desgastado, formado por, assim, ocupações mesmo, sem saneamento básico, muita miséria, enfim. E um número que me chamou a atenção, eu lembro numa das visitas dessas comunidades... E nós não estamos falando em 1960, não, nós estamos falando em 2015. Estamos falando agora. De cada 10 crianças que nasciam ali, 8 nasciam com HIV positivo. Puxa! Era um número assim que eu lembro que eu fiquei assustado na época, né? Uma problemática de saúde pública muito forte. Gravíssima, mas também o sistema político da África do Sul é complexo. Eles têm 3 cidades-estado, é diferente, né? Enfim. Mas, enfim. E é sofrido, mas existe uma luta. Bom, então, assim, eu sou sorocabano, sempre sonhei. Lá na Santa Escolástica, vendo o sonho dos amigos. Dos amigos, eu ficava pensando, pô, legal, acho que eu até tenho vontade de ficar um período fora, mas eu quero tentar construir minha carreira aqui em Sorocaba. Eu quero tentar deixar uma contribuição aqui na cidade. E essa caminhada foi acontecendo. É muito engraçado, porque você termina o ensino médio, aí você vai para a graduação. E onde você fez graduação? Eu fiz graduação num lugar muito distante, chamado Universidade de Sorocaba. Pois é, tá. Eu sou da 2ª turma de Relações Públicas aqui da Universidade de Sorocaba. Eu ingressei no curso no ano de 2005 e concluí em 2008. Tá. E aí, depois de um período... eu vivenciei coisas aqui, né? Essa chegada na graduação, eu acho que te traz alguns impactos. Tá. Eu lembro que na época, assim, o trote era um pouco mais liberado, enfim. Mas o que me chamou a atenção não foi o trote na época. O que me chamou a atenção, de fato, foi, assim, o tamanho disso. Mas não o tamanho só de estrutura física. O tamanho das possibilidades de coisas que são desenvolvidas dentro de uma universidade, que transformam dentro, né, nesse ambiente. É o mundo acadêmico, mas tem muita prática. Tem muita prática de mercado, tem muita vivência, tem experiências. Então, dentro desse... contexto aí? Desse contexto, mas desse movimento que é a universidade... Eu fiquei meio assustado com o tamanho e com o número de possibilidades de coisas que poderiam ser desenvolvidas e que estavam sendo desenvolvidas naquele momento, né, nesse eixo universitário. E a Uniso, né, se potencializou e acompanha essa crescente até os dias
de hoje, né? Eu costumo dizer que a cada período de férias que a gente tem, a gente chega a ter uma novidade na universidade. Isso mostrando, né, o quanto ela acompanha não só as tendências, mas também como é protagonista no desenvolvimento de algumas questões, como, por exemplo, né, o nosso parque tecnológico, que possibilita que as empresas estejam lá desenvolvendo inclusive tecnologia a nossa pensada em... Inclusive, é um exemplo, a Protec é um exemplo disso. Né? E a gente tem, no fundo, a gente sente orgulho da Universidade de Sorocaba, da cidade de Sorocaba, disso está acontecendo aqui, e na potência que a cidade virou, assim, que ela é reconhecida como uma região metropolitana, né? A gente vê o tamanho e a relevância que tem para o Estado. Só assim, para a gente exemplificar, logicamente que a gente vai navegar um pouquinho mais sobre a nossa carreira, mas nesta semana eu estive no Palácio dos Bandeirantes e quando em São Paulo. E quando você fala que é de Sorocaba, as pessoas falam, nossa, não tem como se esconder. As pessoas conhecem alguma coisa de Sorocaba. Muitas, lógica, que falam, dão destaque para uma questão ou outra específica, assim, mas como um polo industrial importante, como um comércio forte, né? A gente tem uma zona industrial que tem representação no PIB nacional, né? Então, é uma cidade, é um local de destaque no estado de São Paulo que isso faz com que a gente se sinta feliz por estar aqui, enfim. E o sorocabano, eu acho que o sorocabano é muito acolhedor, o sorocabano gosta de receber pessoas, enfim, e isso é o movimento, né? Eu lembro que quando eu comecei a realizar os primeiros estudos sobre a cidade de Sorocaba, a gente fazia cálculo aí de 450, 500 mil habitantes, hoje né, 700, 800 mil habitantes. Né? Então, é um negócio que vai crescendo. E a ideia da cidade acompanhar isso é o desafio. É o desafio para que, inclusive, você tenha uma estrutura saudável para atender cidade saudável, né? A população e uma cidade saudável. Então, e aí isso passa por tecnologia, por comunicação, por saúde e por educação também, principalmente, né? Enfim, mas aí, se você me permitisse, eu gostaria de falar, de completar essa jornada. Então, estava lá no ensino médio, né? Uma dúvida danada se eu ingressava em direito ou se eu fazia teatro, porque na época eu gostava muito dessa questão artística, enfim, pertencia a alguns grupos aqui da cidade. Tive atuação no Circo Guaraciaba, que é um circo... eu já ouvi falar. Sim, que tem uma simbologia forte aqui para a cidade. Também fazia parte dos grupos de teatro das duas escolas que eu atuava naquele momento. Então, eu tinha dúvida entre direito e teatro e encontrei relações públicas nesse meio, né? Enfim. E aí, pode ser que quem esteja acompanhando fala, mas relações públicas, nome bonito, enfim, mas o que é relações públicas? Mas tem um pouquinho a ver, né? Você fala de teatro, esse cara desenvolve, fala um pouquinho e até mesmo teatro, de direito. Sim. Inclusive, na grade de relações públicas, por muito tempo, as diretrizes nacionais curriculares, elas previam a gente ter a disciplina de teatro para o próprio aluno, né, contribuir com esse desenvolvimento dele, né? E tudo mais. Da oratória, do movimento do corpo, das expressões, da gente também entender que muitas vezes a gente depende do colega para que aquela cena aconteça ou seja completa, e entender também a referência de luz, né, a iluminação, enfim, do som, os efeitos sonoros em cima daquele contexto que vai levar a mensagem, enfim, daquela peça, daquela cena, né? A mensagem, enfim, né? Então tem todo um pensamento, tem todo um processo. E aí explicando, né, o que é relações públicas, né? E dentro da esfera comunicacional a gente tem várias facetas, mas hoje, principalmente aqui na universidade, a gente trabalha com 3 pilares muito fortes: o jornalismo, a publicidade e propaganda e as relações públicas. E, logicamente, que é numa visão míope, o jornalista, porque o jornalismo tem uma função social importante, né? De transformação, de bandeiras, de alterações de rotas, seja atenção, do país, de atenção, enfim. Mas uma visão míope, né? E lógico que isso com todo respeito aos jornalistas, né? Ele faz uma entrega final, que é a tradução dos fatos do que estão acontecendo
e ele leva para a população no momento como um todo. Hoje ainda tem isso muito segmentado, né? Sim. Então você tem as linhas editoriais, você tem hoje vários canais segmentados, enfim, né? Hoje é pensado mais com visão mercadológica com uma visão de comunicação também, dirigida, né? vamos dizer. Mais ou menos. Mas ele faz essa tradução. Sim. E aí, para que faz essa tradução? Para que traduz aquele fato? Para informar. Então, uma visão míope, né? O jornalista informa a população, conscientiza às vezes também, certo. Enfim. Já a publicidade e propaganda, por mais que às vezes eles estudam e trabalham com a questão de stakeholders, que são os públicos, a parte do todo, os públicos estratégicos, enfim. Normalmente a publicidade ela é direcionada para um público-alvo. Ela tem que atingir aquele público com aquela mensagem, com uma determinada... Um determinado objetivo final. Finalidade pode ser a ação, pode ser a venda, pode ser a compra, pode ser só um reforço da marca, enfim. Sim. Né? Tem situações. Tem essa questão final. E lógico que muitas vezes eles utilizam-se da comunicação integrada, que na visão de publicidade é um pouquinho diferente. Na visão de relações públicas, a comunicação integrada, de fato, na publicidade, como que eu vou trazendo impactos para essa pessoa? Então, eu sei que ela sai de casa, ela liga o rádio, ela ouviu a marca, ela olhou para o outdoor, relembrou da marca, aí ela abriu o jornal no trabalho, viu a marca novamente, abriu o e-mail, recebeu um e-mail, enfim. Ela vai consumir aquela marca. Ela trabalha e esse é o conceito de comunicação integrada, né, nessa área de publicidade, mas... Então, normalmente, eles trabalham com esse nicho, com esse público-alvo, enfim. Né? Hoje tem by persona, enfim, tem algumas outras características que são adaptações daquilo que já acontecia, enfim. E o relações públicas... E aí a gente chega nas relações. Relações. O que esse cara faz, né, nesse eixo? Enfim, de maneira assim, singela, a gente trabalha a comunicação por meio de relacionamento. Mas como isso? Trabalhar a comunicação por meio de relacionamento. O nosso primeiro desafio é entender como aquela organização ou como aquela personalidade, seja política, seja um participante... seja pessoa física ou jurídica. Você deu um resumo mais adequado aqui para a minha fala. Né? Como é que essa pessoa se conecta ou como essa organização se conecta com seus públicos estratégicos. E nunca pensando que uma ação dela vai ter outras ações e outros públicos também serão atingidos. Então a gente pensa dentro da organização e desses públicos, como é que a gente vai se conectar com esses caras de maneira estratégica? Quais ferramentas, quais canais a gente vai utilizar para, de fato... Porque cada público tem um canal diferente. Trabalhar, no fim, a imagem da organização com esses caras. Lembrando que trabalhar a imagem não é tão simples assim, né? Porque a gente passa, primeiro, pela construção da identidade, que é mesmo essa questão de pensar o logotipo, como que ela vai se apresentar, qual a tonalidade de voz, quais são as cores, enfim. Que inclusive, a gente fala assim, a identidade se resume na papelaria, né? No logo, enfim, né? Mas hoje em dia um filmezinho também, um briefingzinho de um filme também se torna uma identidade? A partir do meio da... slogan? Porque assim, o slogan, na construção dele, ele até faz parte dessa questão da identidade. Mas aí o que é a imagem? É como é que esses públicos vão interpretar essa identidade? Como que eles estão olhando para isso, né? Então, a identidade é o RG da empresa. E a imagem é a interpretação que os públicos acabam realizando daquilo que você se apresenta, daquilo que a organização se apresenta. Porque uma coisa é apresentar, a outra é entender o que está sendo apresentado ou interpretar. Porque cada um pode interpretar da maneira que... E essa imagem, se eu conseguir trabalhar ela em médio e longo prazo, numa construção positiva, eu vou ter a reputação daquela organização, ou daquela personalidade, ou daquele jogador de futebol, enfim. E quem é o RP? O RP é o cara que vai pensar nessas estratégias. Pode ter várias questões envolvidas nesse meio. Um exemplo que eu uso em sala de aula para explicar é que sempre tem um porquê, né? Então vamos pensar num jogo de futebol.
Por que aquele jogador que bate o pênalti deve ter uma estratégia naquilo para ele? É o mais preparado ou é o cara que eu preciso mostrar para o mercado? Sei. Quem é? Hoje em dia tem isso, né? Quando o time ganha, qual é o jogador escolhido? Para levantar a taça. Quase, antes de levantar a taça, mas vamos pensar num campeonato, né? Nessa construção. Para dar entrevista. Para dar entrevista. Quem é o porta-voz? Quem Sei. que vai ali para a coletiva de imprensa quando ganha? Por que é esse cara? E quando perde? Sei. Quem é que vai? Lógico que tem a questão de equilíbrio emocional, enfim. Sei. Tem isso, mas tem uma lógica nesse meio. E quem pensa tudo isso? Somos nós, os profissionais de relações públicas, que estão ali atentos de como a gente deve, de fato, se posicionar naquele momento E que preservar perdeu, a marca, no né? momento que ganhou, o que precisa ser enaltecido naquela fala, né? Enfim. E aí, dentro dessa construção, a ideia é que a imagem vá se fortalecendo. Sim. Inclusive que você ganhe gorduras. O que é ganhar gorduras, né? Vamos dizer que o craque do time bate o pênalti para Perdeu o fora. pênalti. É. Daí qual que é a reação da torcida nesse efeito? Ele fala assim, pô, mas esse cara tem crédito, né? Sim. Esse cara, esse cara... Ele já fez uns 8. Esse cara pode perder, né? Esse Sei. cara... Né? Porque assim, a gente achar que a organização vai acertar 100% do difícil, tempo, é né? difícil. É aquilo que a gente falou do conceito de organização, né? Sim. Ela está se movimentando, trabalho né? a todo Enfim. momento. Então isso é um desafio, né? Sim. E aí nesse... Ainda mais quando existem muitas pessoas envolvidas, né? Porque você depende de um time, não é só você. Sim. É diferente de jogar golfe, Sim, ou jogar sim. tênis, ou fazer boxe. Sim. É diferente de um time de futebol que se os caras não atuarem, você pode ser a estrela das estrelas, Sim. você não vai para frente. Mas para as relações públicas funcionarem, a gente precisa estar falando de comunicação social. O que significa comunicação? Também de uma maneira míope, mas citando aqui autor, por exemplo, Ciro Couto. Tornar comum, né? Como é que você torna uma mensagem comum? Né? Então, comunicação social. E por que social? Porque ela está inserida dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de um sistema político. Então, nessa relação dessa organização com esses públicos estratégicos, eu preciso entender que tem outros atores que vão atuar e eu preciso pensar, que é isso que eu falei, ideologia, Sim. né? O momento político que vive Sim. aquela organização e aquelas pessoas, aquela sociedade, as questões Aqueles culturais, alvos, né, vamos dizer assim. enfim, uma série de coisas que a gente precisa refletir, né? Para também ter uma cautela desse posicionamento, Sim. né, da organização ou da personalidade. E aí vamos pensar assim, né, de uma maneira exemplificando relações públicas num relacionamento. Tá. A dois, né? Então vamos dizer que tenha lá, a Maria e o João são namorados, Tá bom. né? O que o profissional de relações públicas precisa fazer? Com que, teoricamente, eles sejam felizes. Certo. E que eles casem, e que eles tenham filhos, e que eles, sei lá, ou Sim. que a felicidade não seja isso, mas que relações públicas contribuam para isso. Sei. Né? E aí, dentro desse relacionamento... Se você quiser vender um casamento como relações públicas, você precisa gerar uma felicidade e mostrar essa felicidade para o público. Né? Então, como é que eu mantenho esse relacionamento saudável até o final da vida dessa organização e desse público diante desse relacionamento? Esse é o desafio. Né? Então, eu até costumo dizer, né? Tem a Maria e o João, são namorados, né? A Maria, numa sexta-feira, foi no curso de graduação, assisti lá as 4 aulas, né? Dentro de uma universidade, e ela sabe que o João trabalha, ele faz freelance, faz bico, enfim, como segurança. Sei. Né? E naquele dia o João foi, inclusive, fazer bico numa festa de casamento. A Maria vai para casa e tal, começa a assistir lá uma série no Netflix ou outro aplicativo, enfim. Daqui a pouco ela acorda no meio da madrugada, tá lá a mensagem, né, da Netflix, enfim, né? Deseja continuar assistindo, clique OK, enfim e tal. E ela resolve dar uma olhada no WhatsApp. Né? Ali é 1h30, 2 horas da manhã, quando ela olha a mensagem do WhatsApp, a amiga ou a concorrência encaminhou uma mensagem para ela de uma foto do João num bar. Puxa, o João. E não trabalhando de segurança. Não trabalhando como segurança.
E aí, o que eu tenho nesse relacionamento nesse momento? Eu tenho um problema. E o RP precisa, por meio da transparência, trazer resolver esse problema. Não, acho que nem trazer gordura aí. Mas resolver esse problema, trazer a verdade dos fatos. Sim. Por que o João estava num bar? Porque ali eu tenho um problema. E se esse problema não for resolvido, ele vai evoluir para um conflito. E se esse conflito não for resolvido, quando a opinião pública ficar sabendo desse conflito, eu tenho uma crise instalada nesse relacionamento, nessa relação. Sim. Então, o que o profissional de relações públicas vai fazer? Ele vai chegar no João e falar, João, o que aconteceu? Né? Preciso entender de fato. Aí o João explica para esse profissional de relações públicas o que aconteceu. Olha, eu tenho o meu melhor amigo, que é o Rafael. O Rafael estava nesse bar, ele lá arrumou uma confusão com uma série de pessoas. As pessoas queriam agir de forma truculenta e violenta com ele. Ele estava desesperado, ele ligou no meu celular. Quando eu não podia atender, mas eu vi que ele ligou 5, 6 vezes, eu pedi licença para o chefe da segurança do local que eu estava trabalhando. Atendi, ele falou, tô desesperado, preciso de ajuda, tô aqui nesse bar. E tudo isso é verdade? E tudo isso é verdade. Você consegue me ajudar? Enfim, tudo isso é verdade. Aí o João chega no chefe de segurança dele e fala, tá acontecendo isso. O chefe de segurança falou, vai lá, resgata seu amigo e volta. Certo. Quando ele vai lá, entra no bar para resgatar, naquele momento a concorrência tira a foto, né? Tentando trazer um desgaste para esse relacionamento. Só que aí, o que o RP fez, além dele colher a verdade e a transparência? Ele sabe qual é o público que a Maria vai dialogar. Porque eu estudei os públicos que essa organização se relaciona e como ele se movimenta. Então, eu sei que a primeira pessoa que a Maria vai falar sobre isso é a mãe dela. O que eu faço antes da Maria falar com a mãe dela? Eu levo a verdade para a mãe dela. A mãe dela, sabendo da verdade, quando a Maria for falar com ela... Já não vai ser um problema tão grande. Não vai ser um problema e talvez eu consiga amenizar solucionar naquele momento e voltar o diálogo entre João e Maria para que, de fato, eles se acertem e a vida continue. E aí depois, né, de fato, chegue o noivado, o casamento, filhos e assim sucessivamente. Então, o profissional de relações públicas é um profissional estratégico que trabalha com relacionamento. Mas aí eu te pergunto, você falou muito bem dessa parte das relações públicas que faz esse estudo e depois coloca essas informações para amenizar muitos problemas, que eu imagino que sejam muitos. Agora, ele pode ser verdade e pode ser mentira também, dependendo das relações públicas, porque não vai ser sempre trabalhando com a verdade as relações públicas, né? Ele não é o santinho da história, ou é? Na verdade... Nós podemos ter aí alguma situação que seja, vamos pensar, não verdadeira e as relações públicas entram para botar panos quentes e mesmo falando uma mentirinha para não deixar um barril explodir? Muito legal essa pergunta, né, que você faz, provocativa, inclusive, né? Mas se a gente pegar, assim, Roberto Porto Simões... É muito claro, né? Inclusive o Roberto Porto Simões fala que relações públicas é uma função política, mas nessa política de buscar esse equilíbrio, essa harmonia, essa governabilidade entre dois lados, né? Mas ele tem vários capítulos que ele fala sobre a transparência e da verdade, né? Então tem lá Maison de Verre, que é você deixar de fato, é uma casa de vidro, você trabalhar a organização com essa transparência. É mais fácil trabalhar com a verdade. E se você hoje não encarar assim, alguém vai descobrir. Sei. E por mais que esse pilar da comunicação que a gente estava falando funcione dentro desse sistema social, os jornalistas estão aí para informar. E eles não vão buscar a informação mentirosa ou a informação enganosa. Então, assim, a gente trabalha e, inclusive, fala com os alunos, tem um diálogo assim, sempre é transparência. Sim. Sempre é transparência. Sim. Inclusive, tem uma disciplina que eu trabalho gestão de crises, né? Mas na área de comunicação. Que às vezes também as pessoas acham que, assim, que o profissional de relações públicas é o super-herói de tudo, né? Que ele chegou... Não, então tá, esse cara que trabalha com relacionamento aí, ele vai maquiar tudo, todo mundo. vai dar tudo certo. Não é super-herói. E uma crise bem gerida... Você tem que ter um gabinete de crise que uma das pontas é a comunicação e o RP pode estar inserido nisso, né? Sei. Não é ele que vai resolver
tudo, mas ele vai ajudar, por exemplo, assim, né? Acho que para deixar Mas é muito assim, estratégico, as relações públicas para deixar claro, assim, tá pegando fogo na Uniso. Quem é o RP? É o bombeiro. O que ele conseguir salvar, ele fez com que só queimasse um bloco, não pegou fogo em tudo. Não, ele conseguiu salvar 5 salas. Ele vai tentar salvar, mas com a verdade. Inclusive, João José Forne, que trabalha, é jornalista, mas é literatura de relações públicas, ele fala que por mais que a crise seja bem gerida, ela vai deixar um arranhão, uma marca na reputação. Né? Então, a gente já tem essa ciência, né? Inclusive, assim, se for pro meu lado, né? Que é a área governamental, por exemplo, né? Você, inclusive, falou que trabalha hoje pela Prefeitura de Sorocaba, é isso? Eu sou concursado na Prefeitura de Sorocaba, cedido para a Câmara Municipal da cidade, e hoje lá eu ocupo o cargo de secretário de Comunicação Institucional, então, todas as decisões da secretaria que precisam ser comunicadas ao público, da vereância ali e tudo mais, passa por você. Todas as ações do Legislativo, teoricamente, a gente leva, mas não são as ações mandatárias de mandatos específicos, sim comunicação institucional da Câmara como um todo, que amarra as ações dos parlamentares, das comissões, né? O que a Comissão de Saúde está fazendo pela cidade, a Comissão de Cultura, enfim, e assim sucessivamente. Mas é uma pasta densa hoje lá. Então a gente tem nessa busca alguns canais, e esses canais são desafiadores, porque a gente tem uma TV, que é a TV Câmara, num canal aberto, 31.3, com uma programação 24 horas local. Aliás, é a única TV 100% de Sorocaba, é a TV Câmara, né? Com programação diária, inclusive, esse estúdio aqui, esse local que a gente está gravando o podcast, é palco de alguns programas dentro de uma parceria que a gente tem com a Universidade de Sorocaba por ser comunitária. Então, também os alunos têm alguns programas lá. Então, fora essa TV, que daí, lógico, eu também faço a transmissão ao vivo das sessões ordinárias, extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas. Segunda, quarta e sexta, terça e quinta, uma coisa assim. As sessões ordinárias são todas as terças e quintas, com início previsto 8h45, segundo o regimento interno, né? E ali você inicia uma pauta de discussões por meio do que a mesa faz uma pauta mesmo, que ela pauta de fato para colocar ali, né, de discussão naquele dia, naquela sessão. Certo. Terças e quintas. Terças e quintas, no período da manhã. Mas fora isso eu preencho toda a grade, né? Lógico que a gente tem audiências públicas em horários, tanto no período da tarde, período da manhã, audiências públicas no período e a gente faz um reprise por cada sessão, né? Até porque a gente acredita que... Mas aí, assim, só para você entender o tamanho dessa secretaria lá, né? Fora a TV, a gente tem uma rádio Câmara, que inclusive a gente conseguiu a concessão do canal aberto agora também. A gente vai funcionar no FM 86.1. Atualmente, ela funciona só nas plataformas online, aí, Spotify, enfim, da vida, né? Fora isso, eu tenho um setor de cerimonial, eu tenho uma média lá de 3 eventos por dia dentro da Câmara. Esse cerimonial também toma conta das exposições que acontecem dentro da Câmara Municipal de Sorocaba. Além disso, eu tenho um setor de assessoria de imprensa, que aí ela divulga as pautas, tenta fazer com que a população participe das audiências públicas, tenta envolver a sociedade de uma maneira geral, né, daquilo que se debate aqui na cidade de Sorocaba. Essa assessoria de imprensa também é composta por outros 2 órgãos específicos, um que é o setor de fotografia e o outro que é o de produtor de conteúdo, que é um concurso, inclusive, que a nossa gestão fez, pensando nessas novas plataformas agora digitais, né, como que eu torno o legislativo mais leve para esses canais. E essa rádio, ela tem programação o dia todo? Programação 24 horas. Sempre tem um programa diferente, alguma coisa assim, alguém tocando? Sempre tem um programa diferente, a gente tem programas que valorizam os artistas da cidade, os músicos da cidade. A gente tem um jornal, que inclusive o jornal
da Câmara, ele é feito na rádio, mas como hoje a nossa rádio também tem vídeo, né? Ele é reprisado na nossa TV, enfim. A gente tem lá Câmara Saúde, que, pô, na época de pandemia da Covid foi fundamental. A gente levou especialistas da cidade com informações e números de Sorocaba, pensando na população mesmo de Sorocaba, enfim. Agora, por exemplo, a gente fez uma série de programas sobre a dengue, daquilo que está acontecendo, com, né, alguém com dengue, o que acontece, enfim, onde você busca atendimento, né, enfim. Então, ali é um desafio. E aí, indo para o seu lado, lá, né, dentro da Secretaria de Comunicação, nós conseguimos colocar em prática um laboratório de inovação dentro do poder público, dentro do legislativo. O que esse laboratório faz? Ele é formado por 8 voluntários da Câmara como um todo. Quem organiza ele, vamos dizer assim, quem dirige ele é a pasta da comunicação, mas ele tem um grande objetivo. Qual é esse grande objetivo que ele tem lá? O objetivo dele é... O setor X fala que tem alguma problemática, seja de processo, seja de informação, seja de envio, enfim. E aí, dentro desse eixo de problema, ele chama o laboratório vai lá, senta em cima desse problema, estuda e apresenta uma solução para aquele setor que está com aquele problema, com aquele desafio, que ele precisa atuar e trabalhar. E o laboratório também... Algum gargalo ali de algum processo interno. E o laboratório também sugere também, inclusive, algumas possibilidades de atuação dos parlamentares. Então, a gente sabe que o parlamentar, aquele tem uma bandeira ambiental, o laboratório também sugere pautas que envolvam o meio ambiente pensando na cidade de Sorocaba. Certo. Não que o parlamentar vai abraçar aquele projeto, aquele desafio, mas também coloca-se isso e assim, é uma joia que a gente tem lá. Fala isso, tem um setor de qualidade gráfica que pensa em toda essa parte desde animação, de logotipia, identidade visual. Eles também são responsáveis pela nossa TV indoor, porque lá a gente tem uma TV... Uma não, né? São várias TVs espalhadas pela Câmara Municipal, levando informação e conteúdo daquilo que está acontecendo no Parlamento Sorocabano. Certo. Né? E talvez o lugar que eu assim, me sinto um pouco distante é a engenharia da TV, porque como a gente faz ao vivo, enfim, a gente tem um setor de engenharia que é responsável. Que trabalha com as edições. Antena, Não, ainda a minha TV tem lá, né? O pessoal que cuida, que cuida da edição. Ele cuida mais da transmissão mesmo. E assina, e é o responsável técnico por isso, enfim. E aí a gente tava entrando nessa seara, nesse meio... Né, que você puxou, que inclusive falou, você também atua nesse meio, enfim, tal. E também é uma das possibilidades. Como é que o profissional de relações públicas torna um parlamento mais acessível, mais leve, mais fazendo com que a população se sinta envolvida ou se sinta minimamente representada, ou... Como é que eu transformo, muitas vezes, aquela linguagem que tem muito do ambiente de direito, porque você debate muito projeto de lei, né? Você vai lá e faz uma discussão sobre a lei de diretrizes orçamentária. Como é que você traduz isso? Para a população. É um desafio do jornalismo? Mas como é que você envolve esses públicos? É o desafio da nossa pasta. E como é que eu faço com que a população participe dessa discussão? Olha, seria muito legal lançar um programa lá para vocês que pudesse... digerir, talvez, o dia a dia mais técnico para a população, como programa mesmo, né? Como apresentação do que os caras, os legisladores, trabalham de maneira técnica, trazer isso para uma linguagem mais simples, acessível, né? Popular. Não, esse é um desafio diário nosso lá. Sim. O que a gente fez agora... tentando deixar também uma contribuição e com a crescente dessa questão de cursos online, enfim, a gente tem uma escola do Legislativo lá e praticamente todos os servidores da Secretaria de Comunicação montaram um curso que se chama Decifrando o Legislativo. Sim. E lá a gente torna todos os termos técnicos... mais palatáveis. Mais próximo do dia a dia da população, inclusive com exemplos, para que ela possa entender. Nossa, então agora está sendo discutida...
sei lá, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e isso traz impacto X Sim. quando eu estou falando de saúde. E é por isso que eu não tenho um médico lá, né? E aí a pessoa, ou é por isso que eu tenho o médico naquela unidade básica de saúde, enfim, né? Eu acho que são essas coisas. Bom, enfim, mas é um desafios. desafio que você tem lá, de maquiar e não, levar maquiar, maquiar no bom sentido, levar uma maquiagem para aquilo que, num primeiro momento, fica um pouco mais distante da população, que é esse dia a dia, né? Nem todos têm tempo de ficar acompanhando esse negócio diariamente, né? Da movimentação da cidade, principalmente Sim. na sua forma estrutural. E o Relações Públicas pode ser um canal de gestão mesmo ali, de falar, olha, então, esse mês a gente foi, né, tais pautas foram colocadas, foram tais resoluções e assim por diante. Fazer um resumão da coisa ali e trazer para a população essas informações. Né? Aí a gente está falando só da Câmara Municipal. Né? Isso só da Câmara Municipal, mas você tocou num assunto, assim, né, que me fez lembrar algumas questões, mas como é que eu apresento o resultado disso? Sim. Como é que eu sei se teve um envolvimento maior da população? Né? Ou, naquela questão que eu estava falando de relacionamento, como é que eu vou aferir o relacionamento? Como é que eu sei se está sendo efetivo? Como é que eu vou saber se teve o resultado? Né? Se estiver falando, dependendo assim, se o objetivo for vendas, às vezes a venda não acontece naquele mês, acontece daqui 3, 4 meses, né? Sim. Então, eu acho que hoje, para os profissionais da área de comunicação como um todo, eles terem esse braço com a tecnologia ajuda muito a mensurar, né? Então, as principais plataformas digitais, ela te traz várias métricas que você pode utilizar. Eu lembro que logo que eu ingressei nesse universo, né? São 16 anos atuando nessa vida pública. Certo. Né? E logo que eu iniciei, tinha um secretário de comunicação da prefeitura que, para aferir a comunicação institucional que ele fazia, ele contabilizava o quanto a imprensa de Sorocaba falava por quilômetros. Então, nesse ano, a imprensa sorocabana, os jornais tais, se você jogasse um rolo das matérias, né? Porque na época era muito papel, né? Falou tantos quilômetros bem da cidade de Sorocaba, enfim. Então, e aí a gente tinha que, muitas vezes, inventar métricas para poder mostrar resultado. E hoje... Mas, Fábio, vamos ser bem sinceros. Eu acho que, assim, todas as cidades do Brasil, elas têm muitas coisas boas, muitas, que foram construídas, com muito esforço, há muito tempo. E também tem coisa que não está tão legal, a gente sabe disso. Então, a gente não tem nem tudo ganho, nem tudo perdido. Nós precisamos nos movimentar para tornar cada vez melhor aquilo que não é tão bom. Toda região, né, Sorocaba também, mas toda região, toda cidade, ela tem ali o seu núcleo mais forte, né, de atuação, seja indústria, seja agricultura, seja serviços, enfim. São as características econômicas. Né, exatamente. E parece para mim que nós buscarmos cada vez mais valor dentro dessas cidades e semear e fazer florescer esses valores é um caminho positivo para aquele tempo social nosso, é um caminho positivo para o objetivo de trabalho. Né? Eu vejo que assim, a gente... unidos somos muito mais fortes, né? Se a gente unir Sorocaba com outras cidades, a gente vai ter muito mais relevância e muito mais voz do que ficar só com Sorocaba, ou ficar só com Votorantim, ou ficar só com Araçoiaba, ou qualquer outra cidade. É claro que aí entra N situações políticas, de características... partidárias, inclusive. Enfim. Mas eu vejo que talvez isso possa ser mudado, né? Essa questão... vamos dizer assim, de você olhar só para o seu, aquilo que você falou, né? Pô, vamos olhar para o outro também, vamos ver o que eu posso potencializar no outro a partir do que eu faço aqui. E eu fico muito feliz por existir uma engrenagem, existir essa máquina que já está posta. Ela pode estar precisando de óleo, ela pode estar precisando trocar peças, mas já existe uma máquina posta. E aí a gente tem talvez uma facilidade de se trabalhar e de se construir um pouco maior do que se nós tivéssemos que tracionar do zero essa coisa toda. Né? Se a gente for parar para pensar que as cidades
muitas delas são conurbadas, né? Sim. A hora você está em Sorocaba, a hora você está em Votorantim. Pois é. Né? E nem sabe onde que é. Você nem percebe. Onde é qual? Qual né? é qual, é. Isso acontece também ali na SP-79, com Sorocaba e Itu. Você está ali na região São Éden, Roque. Cajuru, aí você passa, a cidade nova já é Itu. E você, às vezes, nem tem essa sensação que mudou. Então, assim, cada vez mais essas cidades estarão próximas. E a gente não pensar assim como boa vizinhança, mas pensar de uma maneira coletiva a região de amálgama todo, mesmo. E aí começar a estruturar a questão de transporte, né? Pensando que a pessoa que mora em Itu pode trabalhar em Sorocaba, a pessoa que trabalha em Sorocaba, né? Eu acho que isso enriquece o progresso dos municípios, só que tem que ter um protagonismo. Esse protagonismo, ora é da cidade de Sorocaba, ora são das cidades vizinhas. Esse poder da presidência de quem preside a região metropolitana sempre é um prefeito. Sim. Né? E o mandato são em 2 anos. Mas eu acho que é um desafio muito grande para um prefeito cuidar de tantos assuntos da sua cidade. E mais os outros. Aí você tem que se inteirar ou você acredita nas informações que são passadas para você. E aí, conseguir pensar de maneira estratégica em como estruturar isso. Então, acho que aquilo que você falou, ainda eu acho que... Eu não sei se trocar peças, mas a engrenagem precisa ver qual que é o melhor funcionamento desse sistema. De cada peça, para a gente pensar, né? De uma maneira assim, como região. É um desafio. É um desafio grande. Não adianta a gente falar, vamos crescer só Votorantim. Nenhuma outra vai crescer, só Votorantim. Não vai acontecer. Vamos crescer só Sorocaba porque as outras... Não, cara. É todo mundo meio que junto. A gente vai crescendo, vai ganhando patamares. Aí tá numa epidemia de dengue. A epidemia de dengue que se acontece em Sorocaba, acontece em Votorantim. Reflete. Acontece em Itu. Reflete até em São Paulo. Então assim, não tem... Isso não... e como é que eu vou pensar a saúde pública só na cidade de Sorocaba? Isso não existe. Né? Mesmo porque tem muitas cidades que ainda vêm para cá para ter acesso à saúde, acesso a outros serviços que, na sua própria localidade, ainda é um pouquinho mais... um pouco mais, vamos dizer assim, não tem um serviço tão grande como tem a cidade de Sorocaba, no sentido tecnológico, no sentido de realmente conseguir resolver o problema das pessoas. Né? Esse é um probleminha, né? Muitas vezes. Não sei se é probleminha, né? Pode até ser... um problemão. Um problemão. Mas eu acho que você tocou numa palavra que pode ajudar essa engrenagem a funcionar, eu acredito muito, é essa questão da tecnologia, né? Sem dúvida. Com esses avanços, a gente começa a movimentar tudo, né? Seja o ambiente comunicacional, seja a questão da saúde. Então, eu acho que a gente pensar nisso, assim, nesse contexto de quanto que a tecnologia pode ajudar as cidades. Ou uma região metropolitana. E aí, eu vejo também outros atores. A comunidade, seja representada por conselhos municipais, seja representada por entidades, ONGs, ou por universidades, por faculdades. Eu acho que conforme a gente vai também, assim, soltando a linha, deixando essa galera... Porque tem muita gente também querendo discutir, trabalhar esses temas... E o próprio sistema é engessado e às vezes não deixa ou tem receio, né? Mas é importante dizer que esse conceito de pensar aqui como uma região, ele nasce na Uniso. E eu vejo também... A Uniso teve esse protagonismo, né? Nisso que você está comentando, né? A Uniso pensa, estuda, traz pesquisa, fala o que já acontece na universidade. Atualmente... Né? Não tenho os dados exatos aqui, mas eu posso te afirmar que 50% dos estudantes da Universidade de Sorocaba são da região, os outros 50% são da cidade de Sorocaba, né? Então isso já mostra, né, essa visão que a gente tem que ter de um todo. E aí, lógico, que depois foi aprovado na Alesp e depois sancionado pelo governador, enfim. Mas que hoje a gente tem agência que talvez fosse fazer esse papel, mas a agência não tem orçamento. Né? A agência que cuida da região metropolitana de Sorocaba, ela também tem suas limitações, né? Então, como é que eu fomento isso, né? O que você falou do receio, me parece que assim, eu acho que no Brasil, nós precisaríamos começar
a testar um pouquinho mais. O teste não é uma verdade absoluta e não é uma mentira absoluta. O teste ele é feito para ver se aquilo funciona. Então, nós podemos trazer várias soluções, como você falou, tem muita gente querendo trabalhar, muitas vezes não tem como desenvolver esse trabalho, ou não tem dinheiro para fazer no primeiro momento, mas eu vejo que assim, a gente fica muito atrás das verdades absolutas e não vai atrás do teste da coisa, né? Então, muitas leis ou muitos costumes que nós temos como cidadão, né, dentro de uma cidade e dentro de um contexto social, eles podem ser experimentados. Eles podem ser testados de maneira que deem certo ou que não deem certo. Se der certo, maravilha, vamos para frente. Não deu certo, volta, pivota esse negócio, vê o que realmente funciona ou não e faz, né? E aí a gente fica naquilo que você falou. Poxa, a gente só vai fazer depois que tiver uma linha burocrática enorme transpassada e aquilo já morreu. Quando chegou lá na ponta já é velho, já é antigo, ninguém mais quer aquilo, porque já não é uma verdade que era há tantos anos atrás quando ele nasceu. Então eu vejo que as leis, né, claro que existem leis pétreas e tal, ninguém quer mexer nesse negócio, mas quando nós falamos de confortabilidade para uma sociedade dentro de uma cidade, é a gente começar a testar também alguns serviços, algumas soluções que num primeiro momento possam não ser verdades, mas que dali para frente possam passar a ser, né? Trabalhar com esse tipo É que assim, quando você fala em gestão pública e fala em teste, as pessoas ficam com esse desconforto. Não, mas vai testar? Viu? Não, o município aqui vai ser cobaia, né? Esse lugar aqui... talvez por isso que não ande. Porque a interpretação também da sociedade não é, mas de tudo que você colocou, eu acho que tem uma riqueza muito, muito forte nisso, que eu acho assim, deixa as pessoas que estão interessadas atuarem. Sim. Nesse ambiente, dá uma relevância, uma autonomia para isso. Lógico, colhe resultado. Aí você tem, inclusive, o exemplo de parques tecnológicos públicos, inclusive com um dos objetivos para fazerem isso, né? Para desenvolver esse tipo de situação. Agora, isso só vai ser de fato efetivo quando eu conseguir conscientizar a população por meio da educação, ou enfim, de quanto isso é relevante, dele de fato participar, dele ser um ativo, né, para aquela cidade. E é aquilo que a gente falou no início, né? Qual que é a sua entrega social, né? Pode estar aí. Pode você, em cima daquilo que você tem enquanto conhecimento, projetar algo dentro de um parque tecnológico que isso vai causar um impacto na vida das pessoas. Na vida das pessoas, né? E assim, você pensar nessa questão de transporte integrado, de bicicleta pública, nasce inclusive nesses ambientes, né? Isso nasce nesses ambientes. São experimentações. Pensando, experimentam, às vezes experimentam dentro de uma universidade. Pois é igual aqui, você vê as bicicletas por aqui. Né? Alguém deve ter colocado, não foi uma verdade absoluta, vamos colocar, se não der certo a gente vai tirar esse negócio. Se o pessoal não gostar, se começarem a se atropelar ou acontecer qualquer coisa, vamos tirar. Então, sempre nasce por um piloto, né? Nasce por uma amostra menor, para depois você entender que aquilo dá resultado e aos poucos você vai crescendo, vai aumentando aquela solução. Né? Se a gente for pensar também assim, a questão de, sei lá, do lixo, né? Se a gente não fizer um trabalho intenso para aumentar a questão, né, dos reciclados aqui, né, na cidade... Ser um pandemônio. Né? Vai chegar um momento que não vai na ser verdade, horrível. Sorocaba já não tem aonde colocar lixo aterro, né? A gente manda para... Eu acho que manda ainda para Iperó. Né? Daqui a pouco Iperó tá cheio. E isso também... Isso custa grana. Simplesmente você levar o lixo para algum lugar, né? E logicamente que tem que ter um tratamento que o pessoal queria levar para o espaço, né? Mas não dá, né? Queriam levar os lixos para o espaço. Então assim, mas que solução que eu consigo? Você não precisa pensar... Vamos fazer as pessoas usarem menos embalagem, sabe? Eu acho que mas a conscientização é dura, porque ela leva gerações para acontecer.
E também precisa ser um trabalho eu não diria imposição, porque imposição acho que não seria o termo, mas se você não tiver muitas iniciativas de embalagens recicláveis no mercado, o pessoal não vai usar. Ninguém vai parar de usar sua sacolinha, porque é cômodo. Até eu mesmo, pô, vou no supermercado, eu quero uma sacola para levar, porque eu consigo carregar melhor os meus produtos ali, né? Então, a gente pensar que as pessoas vão consumir menos, ou vão realmente se conscientizar, isso demora pra caramba, demora muito. Então a gente precisa, eu estava conversando, acho que, não sei em qual semana que teve um episódio, o professor falando de embalagens mais biodegradáveis. E aí eu acho que está o X da questão. Pô, imagina quanta embalagem de leite, quanta embalagem de... Cara, eu vejo em casa, é uma enormidade de lixo todo dia quase. E são 3 pessoas. Imagina a cidade, imagina o Brasil, imagina o mundo atacando o planeta de lixo que não é biodegradável todos os dias, construindo resíduos pesados, com metais pesados para dentro do nosso planeta e tudo mais. Um dia a conta vai chegar, está chegando aos poucos. E aí cabe a nós aqui na frente tentar incentivar ações para que a gente tenha uma sacola de mandioca, uma sacola de milho, enfim, que as pessoas consigam dentro das universidades, dentro das indústrias, desenvolver isso, né? A gente passou agora pela Semana do Meio Ambiente e eu posso te afirmar que eu vi muito poucos municípios se movimentando para, pelo menos durante essa semana, levantar algumas bandeiras, né? A gente está tendo essa tragédia no Sul, que é de alteração climática. Sim. E não é só o Sul, porque no Norte Sim, também parou. O que chove no Sul não chove mais na Amazônia. Está mudando o negócio. E aí são desafios Pantanal, que muitas vezes a gente não vê a população debater. Então, a gente tem muita gente dentro das suas bolhas, sim, dentro das suas rotinas, dos seus confortos, tentando fazer o seu zona dia a dia. de conforto, porque todo mundo tem as suas responsabilidades dentro daquilo, e seu dia a dia também. E para ela o lixo acaba quando ela joga dentro do container. E ali está resolvido. Escondi o lixo. Se tem container na frente de casa, eu tô feliz. E que não seja na frente da minha casa, que seja na frente do vizinho, né? Sim. Essa questão de viver em sociedade é um outro debate, né? Sim. Os municípios têm dificuldade das pessoas permitirem que tenha ponto de ônibus na frente da casa. Ninguém quer ponto de ônibus. Que benefício que eu vou ter? Sim, é um atrapalho para a pessoa ter um ponto de ônibus na frente. Mesmo porque pode trazer pessoas também indevidas ali para frente da casa, não só passageiros normais. Você não sabe se é um passageiro, se alguém está observando sua residência, pensando em cometer algum delito, enfim, é um desafio. Mas a gente vivencia isso. É o tal da máquina precisando de óleo, né? A máquina posta, trocar uma pecinha ali. E salvar. Mas assim, o que eu vejo também é que está distante a solução para essas questões, essa abordagem, né? Porque também a sociedade exige respostas rápidas. Sim. Ela não dá para ser daqui, não sei assim, quanto tempo. Se for uma questão cultural, piorou. Você leva anos para alterar essa cultura. E precisa de vontade, precisa ter choque de geração. O que é choque de geração? É o filho chegando na casa, falando que aprendeu lá na escola e querendo implantar na casa. E aí vai falar pro pai, ele corrigindo o pai vai refletir, ou corrigindo a mãe, enfim. E é um trabalho. De formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Então, assim, às vezes as pessoas entram dentro do meu carro, né? O meu carro tá cheio de lixo, né? Sei. Porque eu não tenho coragem de jogar nada. Mas o que eu faço depois com esse lixo? Em algum momento eu paro numa lixeira, jogo tudo e assim, fiz minha responsabilidade. Vida que segue. Não joguei pela janela. E isso não vai resolver. Isso aí não passa de ser educado, não jogar lixo na casa dos outros. Na via, enfim, porque o quanto você contribuiu para diminuir tudo aquilo que tinha de lixo no seu carro, né? Quando que você, repensou nas embalagens, você deu o exemplo do mercado, né? Então, são ações nas escolas, né? Às vezes a criançada nas escolas, pegar trabalhos, colocar projetos para que eles façam sempre... Incentiva a garotada a pensar nisso para que quando eles cheguem aqui na universidade, eles tenham esse mindset de falar, isso aí não está tão legal, já danificou bastante, vamos tentar uma solução. Né? Sim, mas a gente não vê assim... não. Tanta transformação. não vê. Mas é por meio de debates, igual esse podcast, que aí você desperta insight em quem está ouvindo, em quem está editando, quem está participando aqui de alguma maneira, e começa a refletir, mas
Qual caminho talvez possa ser possível? O que eu posso fazer por isso? Sim. Aliás, esse é o grande lance do ambiente político, né? Você tem duas opções. Você pode pegar e falar, não, eu escolhi você, vai lá e resolva. Ou você pode falar, eu escolhi você, mas eu vou cobrar, eu vou fiscalizar, Sim. eu quero respostas, eu quero participar, né? É isso, né? Agora, para a gente chegar nesse nível dessa totalidade, a gente teria que ter, né? A diferença social não poderia ser a existente no nosso país, enfim, né? Uma série de coisas. Mas, voltando lá no início, que eu falei, não, eu queria desenvolver as minhas questões em Sorocaba e tal. Eu amo meu país. Eu sempre. Eu acho que dúvida. Isso sempre teve muito. Brasil bonito pra caramba, um dos mais bonitos do planeta. Eu lembro quando eu via professor reclamando do Brasil, porque às vezes a reclamação é por quem está no poder e são 4 anos, né? Isso se altera por meio do voto, né? Eu falo assim, cara, esse cara não precisa estar aqui, então pega as coisas e vai viver em outro país. Você acha que lá é toda essa maravilha? Vai e vive lá. Né? Eu sempre fiquei muito incomodado. Quem critica mas não contribui minimamente para tentar uma mudança, uma mínima mudança. Mudar o escopo. Eu sempre fiquei muito assim, chateado, aborrecido com esse tipo de situação. Mas iniciativas como a sua, da Protec, eu acho que são fundamentais para a gente começar a alterar essa rota, a repensar, a reconstruir de uma outra maneira ou propriamente construir, né? Às vezes por meio de um debate. Aqui eu estou levando experiências daquilo que você trouxe pode nesse bate-papo. Citar na sua sala de aula. E a aula hoje não vai ser a mesma que se eu não tivesse passado por aqui, né? Sim. Enfim, eu acho que isso... Nós como Protec, a gente trabalha com letramento digital e pensamento computacional para as escolas, para a garotada do ensino básico. Então, a batida é muito forte nessa questão de conscientização mesmo do... Porque o que eu vejo muito também, isso me incomoda bastante, existe um discurso nas escolas para que o seu filho, quando for escovar os dentes, não use a torneira aberta. Existe um discurso no livro da escola para que ele não se alimente com alimento que é ruim, nocivo para a saúde. Existe o discurso. Mas isso, quando chega na prática, ele não chega. Pelo contrário, ele chega potencializado para o lado ruim, para o lado que não era para ser. E potencializado. E se você não se potencializa para esse lado, você é excluído. Porque não, o cara é natureba, bata cara chato. Não, o cara quer comer coisa sem embalagem. Que cara chato. Então, a gente vê que o discurso, ele é maravilhoso. Até mesmo em propagandas, até mesmo em vários setores. Mas quando você tenta fazer alguma coisa nesse sentido, de realmente falar, porque assim, você também tem o livre-arbítrio da tua vida. Fala, se você não quer fazer, o problema não é meu. Eu faço o meu. Eu vou comer mais comida da terra do que comida embalada, porque vai fazer bem para a minha saúde. Né? Não tem tantos problemas dentro dessa comida para o meu organismo. Mas quando você traz um discurso desse, você é o chato, você é o cara que não se enquadra dentro de um social. O que é o social? Beber uísque, sair à noite. E se você não se enquadra, você se torna o chato. E aí fica mais difícil ainda da gente tentar girar essa roda. A roda do olha, do meio ambiente, a roda do olha, não gaste tanta água, a roda do olha, vamos tentar ser mais natural com o nosso próprio corpo e com o nosso próprio planeta. E aí a gente vai encontrando várias travas que vai minando o ser humano, né? Que chega um dia o cara joga a toalha e fala, não quero saber, vou fazer como todo mundo faz, né? Ele vai te isolando, né? Eu fiz uma promessa, essa questão de fé que eu te falei quando meu filho foi, né? Eu fiz uma promessa de ficar 1 ano sem consumir nada de bebida alcoólica. Isso tornaram-se 4 anos. Sei. Durante esses 4 anos, as pessoas não me entendiam. Eu não conseguia... Você é capaz de ter virado chacota. Socialmente, não bebe, um cara desse tamanho não bebe. Aniversários, churrasco, uma série de coisas. É péssimo. Você não consegue aproveitar da mesma maneira. As pessoas não te inserem. E às vezes você também não consegue acompanhar, porque o pessoal tá, né? Não. Num outro momento.
E uma outra questão que eu queria ponderar, além dessa questão, né, dessa sociedade que cobra isso, é que também que a sociedade se adapta devagar, né? Então, assim, você tem agora um número de marcas, assim, até que grande de cerveja zero. Sei lá. Se a gente for parar que pra é pensar, o que eu bebo, eu não bebo com álcool. Se a gente for parar pra pensar em cerveja, deve ter o quê? Umas... Meia dúzia. Não, de nacionais. marcas... Não. Se a gente for pensar alcoólica, sei lá. Pô, só 300, Sorocaba deve ter lá, um 10, 15 Sim. cervejarias. Sim. Sei lá. É. Né? Ainda mais que agora tem as artesanais. Então... Pô. Aí você vai pensar em sem álcool, você tem 3, 4 marcas. Sim. Né? Sim. Isso é difícil. É. Agora também, recentemente eu fiz uma promessa de ficar... Foram 45 dias sem carne, sem açúcar e essa questão mas sem cerveja zero, sem nada, né? Mas parece que você não consegue achar fornecedores, Sei. né? Que, pô, tinha momentos que assim, eu tinha muita vontade de consumir alguma questão doce, mas não pode ter açúcar. Não pode. E você não encontra, né? São, assim, mercados específicos. Sim. É muito pouco Isso ainda. te limita também. Sim. E faz com que, às vezes, a gente desista. Vamos no mais fácil. Vamos consumir carne como tem que consumir mesmo. É mais prazeroso. Não vou preocupar com as gerações futuras. Não estou preocupado com a questão dos animais. Vamos fazer... né? Tem a questão do consumo d'água, né? O quanto de água é consumido por um quilo de carne chegar, né? Na mesa, tem a questão do CO2, enfim, sim. Tem a destruição das florestas, enfim, o metano, coisa enfim, toda. Do gás metano, enfim, são coisas que não. Aí você fala assim, pô, eu tô preocupado com isso, mas as pessoas que as pessoas tiram sarro, né, da minha pessoa. Eu sou motivo de piadinha. Né? Isso. Enfim. Então, se você chega no restaurante... Essa questão cultural ainda vai um tempo para a gente conseguir mexer. Se você chega eu não sei qual é a velocidade. A gente só vai... Eu vejo assim, principalmente no Brasil, a gente só vai alterar a rota de fato com essas respostas ambientais, que por uma questão de, não sei se seleção natural ou de sobrevivência, a gente vai ter que se adaptar. Mas isso também é mais na pele, viu, Fábio? Quando a pessoa passa isso na pele... Aí ela consegue compreender a dor do outro e entender o momento e o lugar do outro. Quando não é na pele, fica bem mais difícil de ter um entendimento. Seja na parte do alcoólico, seja na parte da carne, seja na parte do doce, seja na parte do meio ambiente, seja em qualquer uma das partes. Então, quando a pessoa percebe na própria pele aquela dor, ela fala, puxa, esse cara aqui, sabe, eu preciso respeitar o que ele está fazendo. Sim. E não escrachar, né? Que é como a gente falou, se você é diferente para o lado positivo do meio ambiente ou das coisas todas, você vira chacota no meio da sua patotinha. Porque a patotinha quer fumar, a patotinha quer beber, a patotinha quer festa. Ela não quer outra coisa além disso. A grande massa, vamos dizer assim. Não que não tenha que ter o momento de lazer, a diversão. Cada um faz o que quer da vida. O equilíbrio, enfim, essas questões, né, que a gente colocou. Mas, se também... Mas o outro lado... A indústria não está preparada Sim. para esses novos hábitos de consumo. Se a comunicação, que é o meu meio, não incentiva esses novos hábitos e tal, essa evolução fica tardia, né? E fica difícil, né? Então... Bacana. Mas então, vamos falar um pouquinho agora para a gente falar um pouquinho do seu trabalho aqui dentro da universidade. Você se formou lá, depois você fez pós-graduação, aqui também, legal. Especialização. Eu costumo dizer assim, né, para os meus alunos, qualquer coisa você reclama lá na Uniso, porque eu fiz graduação na Uniso, mestrado na Uniso e sou doutorando na Uniso. Eu nem estou aqui. Qualquer coisa reclama lá na Uniso. Na portaria lá. Mas logo que eu terminei minha graduação, eu fiz 2 especializações fora da Universidade de Sorocaba. Eu fiz uma nesse ambiente de marketing políticos e campanhas eleitorais na ECA, na Universidade de São Paulo. Na USP? Na USP. E depois fiz em gestão de cidades na Universidade 9 de Julho. Que inclusive o coordenador é o atual ministro da Agricultura. Eu já lembro o nome dele. E cito aqui muito em breve. Estou lembrando do rosto dele, mas da fisionomia e não do nome. E o nome agora sumiu. E aí depois, né, desses
na verdade, isso me deu mais uma estrutura de atuar no mercado, né? Seja do ponto de vista de gestão. Eu sou apaixonado por campanhas eleitorais. Certo. Então, em dois anos, eu vivencio isso com uma entrega muito forte, com uma energia. Eu até costumo falar assim, né, para as pessoas, o que eu gosto mesmo é de campanha eleitoral, por mim eu via de campanhas, né? Mas você faz campanha para quem? Para deputado, prefeito? Sim, além de trabalhar com essas campanhas, você tem outras, você tem campanhas de classe. Então, a OAB vai ter uma campanha para definir... síndrome de Down. Não. É campanha de classe que eu falo assim, né? Vamos dizer que o Conselho Regional de Medicina também vai definir qual vai ser sua próxima diretoria. Isso é por meio de voto. Então também existe. Certo. Existe um momento eleitoral do sindicato, das universidades para definir quem são o próximo reitor, enfim. Né? Então, o Brasil vive de campanhas, né? Que a gente fala de campanha, parece todo que ano tem uma campanha. É só um sistema eleitoral, né? Que a gente vive de 2 em 2 anos, que a gente tem... Né? Tem um monte de instituição que vive são várias, por campanhas. Sim, são várias. E aí, inclusive clube de futebol. Mas eu me amarro nisso, né? Então, na passada, que foi a eleição agora de 2022, eu tive uma atuação num total de 6 campanhas, as 6 foram para deputados, 3 federais e 3 estaduais. E eles ganharam? Todos vitoriosos. Que bom, aí, hein? Né? Todas essas campanhas que eu duro tive. Se você vai lá, faz a campanha e o cara perde. Aí é doído. Não, mas é que ganhar nem sempre... Sim, faz parte do jogo. Não, mas eu vejo que uma campanha eleitoral, nem sempre você chegar ao poder é o objetivo final. Vence. E nem é, às vezes, o objetivo final. O cara quer mais... Às vezes o cara se lança agora para ter uma projeção X, para ser reconhecido em outro ambiente, como uma liderança... Que ele queira, Às vezes nem público. Sei. Né? Às vezes ele quer ter um destaque na área dele mesmo, né? Esse projeto, enfim, aí são várias estratégias, né, que existem nesse meio. E agora também, né? Chega esse momento, a gente faz coordenação de campanha local, seja majoritária, que são as campanhas das prefeituras, ou seja, né, e quando você faz proporcional, quando você que é para o ambiente do legislativo. E quando você faz pela prefeitura, você é o concursado. E quando você faz... Não, isso freelance, fora do horário, período da noite, finais de semana, que são os dias que eu não leciono, que eu me dedico para os deputados a essas campanhas, ou que outros pensar, né? Que é pensar nessas campanhas. Né? E assim, já é meio que praxe. Eu vivo... As minhas férias eu tiro em setembro, que são os períodos eleitorais, né? Então... São 30 dias que eu tô focado em desenvolver situações ali. Estratégias comunicacionais ou soluções comunicacionais para atrair atenção para aquele candidato em cima de algumas propostas ou daquilo que aquela campanha acredita e fazer com que ele consiga achar outras pessoas que agradem aquilo. Quantos votos precisam ter um vereador para se eleger em Sorocaba? Em Sorocaba, hoje, uns 3 mil já. 3 mil, mas não 3 é mil muito, já tá na briga. Depende do partido, porque a eleição proporcional, né? Tem a questão do cálculo do quociente eleitoral. A gente até pode entrar meio chato, mas... É claro que ter 15 votos já é um parto. Sim, né? Você precisa fazer com que no dia, né, agora que é a eleição, o primeiro turno sempre acontece no primeiro domingo de outubro daquele ano eleitoral. Tá. E o segundo turno no último domingo. Mas esse ano o que é? Prefeito? Esse ano é prefeito e vereadores. Então, por exemplo, em Sorocaba, se a gente for, você tocou numa questão, né, de quantos votos precisa. Existe um cálculo, né? Se chama quociente eleitoral. Como é que eu chego nisso, né? Tá. Então, eu pego o número de votos válidos. O que são o número de votos válidos? Aproveitar a oportunidade, porque eu acho que isso faz parte também do programa aqui, né? Sim, essa questão... 700 mil vão votar. 700 mil... 400 você mil. tem 700 mil habitantes... Que vai votar. Então, não, tem os idosos, tem as crianças... Se a gente for pensar em 700... Metade vota? Habitantes, a gente tem número de eleitores, porque acima de 16 anos, a gente vai ter... em torno de uns 400 mil eleitores, que vão para a urna, de fato, uns 300, 280, que depositam o voto em alguém ou numa legenda partidária, porque para o vereador você também pode votar só nos 2 primeiros números. Às vezes a sociedade não sabe isso. Né? Isso a gente chama de votos válidos. Então vamos dizer que Sorocaba deu, sei lá, perto de 200 mil, 250 mil. Aí você divide pelo número de cadeiras ofertadas. No caso, são 25. 25. Então, vamos dizer que fosse você que é bom de cálculo, imagina aí, 250 mil, 25 significa que a cada 10 mil, será isso? 15 mil?
Quando você precisa, você tem 250 mil votantes e tem 25 vagas. Você vai para... 10 mil é isso? Não, que é o vai pra- quociente? 250 mil? Vai para 10 mil. 10 mil. Não, vai para 100 mil. 100 mil? 100 mil. Não, 10 mil. Não é 10 isso? mil, 10 mil você vai para 25 mil. De 25 para 10 mil você vai para 25. Bom, enfim, não é minha área exata, mas enfim. sei. Você pega esse número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Mas é o menor pelo maior, E não aí é? você vai ter o quociente eleitoral. Sim. Normalmente, em Sorocaba, esse quociente vai dar em torno de 12 a 15 mil votos. Isso significa que a cada 12, 15 mil votos que aquele partido teve, que é a somatória de todo mundo que faz parte da chapa, mais o voto de legenda, Isso inclui... ele tem direito a uma cadeira. E quem entra? O mais bem votado do partido. Então, se ele fez 30 mil, ele tem direito a 2. Sei. 45 tem direito a 3. E assim é o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas vai fazendo essa Mas distribuição. não é um voto direto no vereador? Você vota no vereador, Isso reflete na chapa. Isso reflete na chapa. E dependendo se aquele cara tiver muita votação, ele traz mais gente com ele. O meu mestrado foi pensar no Enéas, né? Enéas Carneiro, né? Tinha um bordão. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas, né? 15 segundos de televisão, Sim. enfim, né? E aí a gente estudou algumas estratégias eleitorais lá. Por que o PRONA, a partir da reedificação da ordem nacional, era 56? É porque é o elemento bário da tabela periódica e numa explosão atômica, que era o que ele defendia, é o elemento que mais se destaca. A gente foi estudar por que ele utilizava Beethoven, né, na propaganda eleitoral, que era tananana, né, dividido em 4 movimentos, que significava esse primeiro. Mas, enfim, o Enéas fez com que o Congresso Nacional debatesse um pouco isso, porque ele sai candidato, acho que 3 vezes candidato à presidência, uma candidato a prefeito de São Paulo. E ele sai candidato a deputado federal. Quando ele sai deputado federal, ele tem 1,5 milhão de votos, né? Que o único que passou ele foi um dos filhos do Bolsonaro. Então ele tem, assim, historicamente é o segundo deputado federal mais bem votado do Brasil, historicamente, né? O Tiririca não passou ele. E aí ele consegue, em cima disso, desse cálculo, arrastar sua chapa inteira. Certo. Então ele elegeu um deputado do PRONA, estou tentando lembrar o nome dele agora aqui, também não lembro, mas com 250 votos. Tá, mas isso aí é suplência daí? Não, porque dentro da distribuição das cadeiras, eu não falei assim, a cada 15 tem direito a uma. Quando dividia, deu que o PRONA tinha direito a 6. Porque Sim, mas quem o PRONA escolhe daí? Como que é escolhido? Aí é o primeiro, segundo, terceiro. Mais bem votado. Mais bem votado do partido. Do partido. Tá. Daí eles colocaram um negócio que chama cláusula de barreira, depois desse efeito Enéas. O que é? Que nessa primeira rodada, o candidato para assumir ele tem que ter no mínimo, ele tem que ter pelo menos 10% do quociente. Então, se a gente está falando em 15 mil quociente, se ele não tiver 1.500 votos, ele não pode entrar. Porque senão o cara tem nada de voto e entra. Senão ele tinha, igual foi isso, 250 votos, se tornou deputado federal. Era um cara do Rio de Janeiro, transferiu o título em cima da hora, só para compor a chapa, que precisava um número mínimo para fazer a inscrição e acabou sendo eleito deputado federal, enfim, né? Então o meu mestrado é em cima dessa... É que quando você fala do Enéas, né? Você lembra do Enéas, eu já me lembro do PC Farias, eu me lembro lá, né, do início do Collor também, né? Foi uma época meio braba também, né? Aquele negócio do PC, né? Na verdade, assim, a política, ela sofre, né, por uma questão de generalização, né? Então, assim, se o cara trabalha nesse ambiente, ele tá lá porque ele tem alguma intenção negativa, né? Sim. Nem sempre é assim. É meio que unânime essa questão. Porém... Mas é que já virou uma brincadeira entre as pessoas, né? Mas como o Brasil sofre muito com isso, isso desde a época da colonização, né? Poxa, sempre nem me fala. A exploração da coisa. A última camada sempre é que sofre mais, sempre que sofre. Então isso vem. Vem batendo forte faz tempo. E é aquilo, né? Hoje a gente tem meio que isso como uma verdade. Mas se você tiver uma renovação de, sei lá, 80%, eu não sei se essa renovação vai representar grandes alterações para o nosso país, sabe? Então,
eu não sei se é só Então, mudar. mas até qual ponto... Qual é a educação política que eu estou dando para a população para ter uma alteração com qualidade? Mas isso depende muito do autor da cadeira, ou a máquina hoje, do jeito que ela está, ela anda sozinha independente do piloto? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a máquina, por conta do funcionalismo, ela consegue rodar. Ela é meio que autônoma nessa máquina aí, né? Porém, você tem decisões complexas. Então, você viveu um momento de pandemia, o estado de São Paulo tratando de uma maneira a pandemia, o Brasil outra. Por conta desses atores que estavam no poder, né? E aí eu não estou nem falando que um for melhor ou que outro... Não é isso, mas eu estou falando assim, dependendo de quem está no piloto... Tem alterações. Não vamos pensar na calamidade, porque na calamidade precisa de alguém entrar lá e realmente, de maneira abrupta, fazer a coisa. Vamos pensar no mundo piloto brigadeiro, assim, voo de brigadeiro. Uhum. A máquina, ela é autônoma, ela já é programada, ou, dependendo vamos entender, da boa inteligência... Vamos falar assim, nem da boa intenção. Da boa intenção, da boa inteligência do piloto, ele consegue manejar boas situações para a população. Eu acho que o piloto diz muito, porque o olhar dele vai ser um olhar para o meio ambiente, vai ser um olhar para questões de educação, ele vai priorizar a saúde naquele momento, e aí ele vai querer colocar os esforços da máquina pública ali. Agora, com o apoio da população. Se o olhar dele trouxer o apoio da população para fazer alguma coisa? Olha, eu conheço alguns políticos que não procuram muito... Tem políticos que não procuram aprovação popular, somente isso. Tem pessoas que se preocuparam muito mesmo assim, com o orçamento futuro. E aí, assim, congelaram uma série de coisas de investimento. Não vou fazer... porque eu vou comprometer 10 anos do orçamento desse município, do estado. Eu já vivenciei isso com gestores preocupados. Assim, isso vai custar a minha imagem? Vai. Mas é a decisão certa? Então eu vou fazer isso porque a decisão correta naquele momento. Agora, eu acho que esse olhar... às vezes aquela gestão tem uma visão mais social, uma visão... que ela acha que naquele momento ela tem que fazer uma distribuição de renda diferente naquele momento. Tem outras que estão falando, não, eu quero ensinar essa população a pescar já logo de cá. Sim. Enfim, e aí são olhares, e eu acho que esses olhares podem trazer diferenças e impactos então o seu veredito, diretos. Então o seu veredito, você diz que o piloto ainda é importante. E o piloto faz uma questão que eu acho que é a melhor de todas, é o ritmo. Sim. Ele pode aceitar o ritmo burocrático, muitas vezes lento, devagar desse ambiente natural. Ou acelerar um pouco. Ou acelerar um pouco naquilo que ele acredita, nas áreas que ele acredita. Enfim. E ele pode colocar um pouco de foguinho também? Pode colocar umas faísquinhas ou não? Ele só vai no... Ele deve. Só acelera ou desacelera? Deve. Ou ele pode botar umas fagulhinhas ali para coisa mas acontecer. A política é feita disso, né? A política tem também essa questão do fogo, não é só essa... É que assim, quando a gente pensa na questão governamental, é uma questão, né? Mas assim, não há governo que sobreviva se você não tiver uma economia minimamente estabilizada. Sim. Né? Então, assim, ali é um olhar que todo mundo tem, e os passos o que pode acontecer é a máquina brecar. Então, que você perguntou, ele consegue dar o ritmo, mas nem sempre vai ser o ritmo dele desejado. A máquina talvez não deixe ele... isso talvez seja uma verdade também. Nunca vai ser o ritmo que ele queira. Talvez isso, isso. Mas o que importa pra gente, talvez, seja o piloto poder fazer algum tipo de manobra, né? E algum tipo de manobra que ajude, né? Eu acho que isso é o mais importante do que a gente falar, não, tá tudo dominado, já é um negócio que a máquina vai viver sozinha, mesmo entrando ou saindo A, B, C, D, o ritmo vai ser o mesmo, as decisões praticamente as mesmas, e aí a gente não muda
nunca, né? É que assim também, você fazer gestão, né, nesse ambiente público, é você fazer escolhas. Então, por que você vai pavimentar o bairro A e não vai pavimentar o bairro B? Sei. Você não tem dinheiro, às vezes, para os dois. Sei. E aí, essa escolha é com base em quê? Em quê? É com um olhar de desenvolvimento? É com um olhar social? É com... E aí, enfim... Sim. Tá. É isso que eu falo para você, que quem está dirigindo vai conseguir vai fazer precisar analisar essas escolhas. Agora, essas escolhas são assertivas para quem sim, e para quê? Sim. Né? Enfim, eu acho que isso são... Né? Você vai ter gestores que vão pensar no desenvolvimento para determinada região, sim. porque ali talvez tenha interesses econômicos não só da região, sim, mas também estratégicos para o Brasil. A questão é essa. Não, né? Esse seria o sonho. Mas às vezes a gente também tem pessoas inseridas nisso, né, puxando fazendo particular. Por conta de uma, por conta de uma questão de vaidade ou particular. Aí é péssimo. Vaidade, você foi muito... Fui muito elegante. Intrínseco. Não, foi elegante, foi elegante. Não, legal. Mas assim, Fábio, eu acho que esse ponto que a gente tocou agora da máquina pública e dos momentos de gestão, eu acho que a gente pode marcar um novo papo para ter em cima disso, que eu acho que é um papo legal de ter e a gente navegar sobre ele. Hoje, infelizmente, o nosso tempo está terminando. O papo foi muito legal com você, foi muito bacana, fluiu legal. Já fica o convite para a gente marcar uma próxima oportunidade de você vir para a gente falar um pouquinho mais de gestão pública e da máquina pública e de tudo mais, já que você está meio envolvido com isso. É um assunto sempre muito interessante de ser dito e ser comentado e pensado e realizado, né? Por mim, ficam já os meus agradecimentos a você, por você ter vindo, dedicado o teu tempo a gente, o teu conhecimento, o teu know-how. Sim, vai ficar o convite para uma próxima, a gente falar um pouquinho mais dessa parte de gestão, que é interessante, é bacana a gente falar. Queria que você pudesse fazer as suas considerações finais, para depois eu poder me despedir do pessoal. E fica o nosso agradecimento aí ao professor Fábio Mascarenhas. Eu agradeço você, Anderson, pela oportunidade, a Protec que fez o convite, a Universidade de Sorocaba como um todo que proporciona para a gente essa infraestrutura nesse momento, as pessoas que estão nos ajudando aqui, né, no operacional. Sem dúvida, né? importantíssimo. Então, os meninos aí da técnica, agradecê-los. Rodrigo e o Lucas, nos salvam aí semanalmente. Né? E também, né, agradecer você, ouvinte desse podcast, né, você que está consumindo esse conteúdo. E se você me permite deixar aqui, né, por favor, meus contatos, né? Então, para quem quiser buscar a gente aí no Instagram, é Fábio Mascarenhas, já aparece lá. Quem quiser também entrar em contato pelo nosso e-mail aqui institucional da Universidade de Sorocaba é fabio.mascarenhas@prof.uniso.br. E mais uma vez a gente agradece essa oportunidade, já fica com esse gostinho de quero mais para falar sobre gestão pública e desafios, né? Nessa questão da cidade, do estado, vamos falar de do país município, como um vamos todo, falar de estado, vamos falar de Brasil, vamos falar de mundo, que estamos dentro de uma universidade, né? Acho que cabe para a gente poder entender e olhar para tudo isso que, na realidade, é a nossa vida também, né? É o nosso dia a dia e que nós devemos ter uma certa voz ativa também para levar a nossa vida de maneira mais saudável e mais feliz, vamos dizer assim. E parabéns pelo projeto, porque são dessas iniciativas que a gente acaba trazendo mais consciência, que a gente traz, de fato, uma população, uma sociedade para pensar em... Às vezes, assim, foi uma frase que a gente colocou aqui que desperta alguma ação lá na frente. Enfim, eu acho que é assim que a gente constrói, né? Um mundo melhor. O mundo mas principalmente uma comunidade local mais ativa, mais atenta, né? Sim. E aquilo que a gente colocou talvez no escopo do programa de hoje, né? Vamos pensar um pouquinho nas minhas ações antes de julgar as ações, né, dos próximos, seja dos municípios vizinhos ou do meu vizinho. Né? Isso aí. Então, muito legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pô, Fábio, obrigado. Obrigado, pessoal, de estar conosco até agora. Quero agradecer vocês, quero deixar um super beijo no coração de todos. Muita prosperidade, muito desenvolvimento, muita saúde e paz para todos. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.